Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos sétimos anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes da aula de hoje, vamos realizar a correção das questões que foram enviadas para vocês da aula passada. A primeira questão fala: a deterioração causada ao meio ambiente é decorrente de quê? Então, a gente percebe que isto ocorre devido a inúmeras intervenções causadas pelos seres humanos. Então, letra D é a alternativa correta. A segunda questão fala: qual a importância da biodiversidade para os seres humanos? Então, a gente percebe que é o fornecimento de serviços importantes, como, por exemplo, a alimentação. Então, a alternativa correta, a alternativa A. Aí está o gabarito das outras questões para que vocês possam realizar a correção. Hoje, como tema da nossa aula, nós vamos falar sobre a extinção e os seus problemas. Primeiro, a gente já sabe que o Brasil, o nosso país, ele é considerado um dos países com mais riqueza relacionada à biodiversidade. Então, biodiversidade é a diversidade de seres que existem ali em uma localidade. Então, o nosso país, ele é um país privilegiado nesse sentido. Contudo, existem animais presentes nas regiões brasileiras que podem ser extintos em poucas décadas. Então, tem esse privilégio de ser um país extremamente biodiverso, mas em contrapartida, existe também esses perigos de vários seres poderem entrar em processo de extinção. O Instituto Chico Mendes, junto ao Ministério do Meio Ambiente, eles divulgaram em 2016 o livro vermelho, onde esse livro ele continha a relação dos animais que estariam ameaçados de extinção aqui no Brasil. Foi um livro que foi feito justamente para que as pessoas passassem a ter conhecimento em relação a esses animais que estavam com um pezinho lá na extinção. De acordo com estudos, investigações, no país existem cerca de 1.173 espécies animais ameaçadas de extinção. A gente pode até achar isso é uma bobagem, mas a gente percebe, quando a gente trabalha as cadeias e as teias alimentares, que quando um animal ele entra em extinção, ele não é só prejudicado, ele acaba prejudicando todos os outros seres ali que compõem aquela cadeia. Por exemplo, existe uma classificação dos animais em relação à sua extinção. Para classificar o nível de perigo de extinção dos animais, o ICMBio adotou um padrão que ele é utilizado pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Essa classificação ela considera 3 grandes categorias, onde essas categorias também podem ser compostas por subcategorias, que seria o extinto, que é aquele ser que foi extinto totalmente da natureza, ele não existe mais, tá? O que a gente diz que é ameaçada, que é aquele animal que é vulnerável, que está em perigo ou criticamente ameaçado, tá? De extinção. E aquele que é classificado em baixo risco, que ele depende da conservação, dos cuidados, vamos dizer assim, está quase ameaçado ou é um fator pouco preocupante. Então, é uma escala que é feita para analisar ali o estado dos seres, dos animais pertencentes ali a uma localidade. Existem também o que a gente chama de extinções em massa. E o que seria isso? Extinções em massa são caracterizadas pela destruição de um número muito elevado de seres em um curto período de tempo. É quando vários seres eles são extintos em um período muito curto, tá? A gente lembra ou sempre ouviu falar aí da extinção mais conhecida que ocorreu no período do Cretáceo Terciário,
que levou ao fim dos dinossauros, né? Que dizem, né? Existem várias teorias aí, mas uma das teorias diz que foi um meteoro que chegou e caiu lá e fez com que todos os dinossauros entrassem em processo de extinção. Mas aí só é um exemplo para vocês entenderem o que é uma extinção em massa, né? Que é a morte, a extinção de todos os seres ali em um curto período de tempo. Quais seriam os impactos do desaparecimento de espécies? Então, a perda de uma única espécie pode provocar efeitos em todo um ecossistema e em uma cadeia alimentar. Então, como eu tinha falado anteriormente, um só ser, quando ele desaparece, quando ele é extinto, ele pode provocar uma modificação negativa em todo o ecossistema, já que a gente percebe que os predadores maiores, eles tendem a controlar a população de diversos animais e também vão influenciar nos ciclos vitais, por exemplo, das plantas, tá? Porque um ser, ele quando, por exemplo, uma planta entra também em processo de extinção, ela não mais vai ser alimento daquele ser, então aquele ser vai ser prejudicado e vai prejudicar outros em consequência. Como salvar as espécies ameaçadas? Então, é possível reverter o declínio de espécies com diversas medidas de conservação da biodiversidade. Uma dessas medidas seria a criação de unidades de conservação em áreas sem influência humana e que buscam oferecer uma proteção tanto à fauna quanto à flora das ameaças que eles sofrem, tá? Como as florestas e também formando barreiras de corais marinhos. Então, essas unidades de conservação dão uma proteção, têm um olhar diferenciado, com a preocupação que esses animais estão sofrendo com essa extinção. Então, é um cuidado para que a biodiversidade não tenda a diminuir da forma que está. Até a próxima aula.